Que a graça e a paz de Cristo sejam com todos. Eu sou o cooperador Anderson, do Ministério Monoteísta. E nós estamos aqui nessa sequência de vídeos e em 13 anos, compartilhando com vocês essa festividade do 13º aniversário da Igreja Evangélica Monoteísta em Jacareí. Então, você vai conferir agora o último dia, o encerramento dessa festividade, e esteve conosco ministrando a palavra de Deus a pastora Cleusa, que é a pastora presidente da IEM. Então, o nosso tema foi Deus faz milagres com propósitos. Que você possa, então, através dessa ministração, ser abençoado e compartilhe esse vídeo com seus amigos e conhecidos. E em 13 anos. Amém. Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus. Como é bom, mais uma vez, poder estar na presença desse Deus maravilhoso. Eu sempre digo, gente, na presença de Deus, acontecem milagres. Nunca Jesus vai estar no lugar para não fazer nada. Onde Jesus está, milagres acontecem. E nós vamos estar lendo aqui no livro de Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, 8:40, vou estar lendo. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostou-se aos pés de Jesus e lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto eles iam, a multidão o apertava, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastava com os médicos todos os seus haveres, veio por atrás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, a multidão o aperta e te oprime, e tu dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostou-se diante dele e declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente foi curada. Então lhe disse: filha, a tua fé salvou, vai em paz. E falando ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. E tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam, pranteavam. Mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito a ela, e imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Pode sentar. Nós vamos aqui ver essa passagem que o médico Lucas, deixou aqui registrado na palavra de Deus. E nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus é algo que Deus deixou para ser um guia aqui na face da terra nosso.
né? Para nos guiar. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, irmão, por isso que eu digo, a fé, ela vem sempre por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando a gente está lendo, a gente está ouvindo aquilo que a gente está lendo. Eu principalmente gosto de ler em voz alta, porque eu ouço o que eu estou lendo. E a nossa fé é acrescentada. E Deus deixou a sua palavra para nós sermos instruídos. Porque nós sabemos que o Senhor, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele deixou essa palavra para que nós podemos, irmãos, ler e começar a entender, a ver como Jesus trabalha na vida dos seres humanos. Como é que Jesus faz? Da mesma maneira que Ele fez no passado. Jesus não mudou, não. Nós sim, mudamos muito. Porque se você vê o povo de antigamente, olha o que diz aqui. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Então era uma multidão muito grande que estavam esperando Jesus. Aquele povo estava esperando, muitos apenas para ver os milagres. Muitas pessoas às vezes falam, eu quero ver para crer, em todo tempo tem esse tipo de gente, né? E outros porque estavam doentes, desenganados, dos médicos daquele tempo, doenças incuráveis. Então, outros aleijados, coxos, cegos, todo tipo de coisa que afligia o ser humano e que nos aflige no dia de hoje, né? Todo tipo de pessoas com todo tipo de doença, mulheres estéreis, porque naquele tempo as mulheres que eram estéreis, elas sofriam muito. Por quê? Porque essas mulheres, muitas vezes, o marido, às vezes, se casava com outra mulher, porque ela não podia dar filho e ficava... Às vezes aquelas duas mulheres, nós vemos na palavra de Deus, Ana e Penina, né? Então elas sofriam. Era algo que vem dentro do coração, e que ninguém pode fazer nada. Mas nós vemos na palavra de Deus um que pode, um que tem poder, um que faz aquilo que homem nenhum faz, médico nenhum faz. Jesus Cristo. Então por isso que aquele povo estava todos ali, estavam esperando. Jesus, ao regressar, aquele povo estava aqui esperando ele. E aqui na palavra de Deus diz que eis que vem um homem chamado Jairo, e era chefe de uma sinagoga. E esse homem veio e prostrou aos pés de Jesus Cristo, e lhe replicou que chegasse em sua casa, pois a tua filha única de uns 12 anos estava à beira da morte, estava quase morrendo. Nós vemos que ali, no meio daquela multidão, estava ali um homem, chefe de uma sinagoga, né? Mas aquele homem, verdadeiramente, ele era chefe da sinagoga, mas ele era um homem humilde, uma pessoa que acreditava no poder de Jesus Cristo. Porque nós vemos que ao chegar ali, ele caiu, ele prostrou aos pés de Jesus Cristo, né? E ele suplicou que chegasse à sua casa, porque ele tinha uma única filha, e essa única filha que ele tinha estava à beira da morte. Imagina se um pai com uma única filha, filho é tudo, é o presente maior, é o bem maior que Deus dá para nós. Não existe, irmão. Olha, você pode ser rico o que você for, mas a maior herança que Deus dá para nós é os nossos filhos. Não tem herança maior. E nós vemos esse pai ali, nos pés de Jesus Cristo, suplicando, porque tinha deixado a filha dele à beira da morte. Imagina como estava o coração desse pai, como estava naquele momento o coração desse pai. A filha estava morrendo em casa, e ele veio suplicar: Jesus, entra, que chegasse até a casa dele, né? Porque ele tinha deixado a filha dele à beira da morte. Enquanto ele estava
ali, falando com Jesus, aquela multidão apertava ali. Nós vamos ver que diz aqui que uma mulher havia 12 anos com um fluxo de sangue, justamente fez o monóculo aqui, é essa passagem que vem aqui. Eu não vou entrar em detalhe muito, porque já foi pregado essa passagem. Então nós vamos ver que, enquanto Jesus estava ali, aquela mulher tocou nas orlas de Jesus Cristo, e falava a ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomoda mais o mestre. Enquanto ele estava ali, aquela mulher tocando pela fé, só se toca em Jesus pela fé. Não tem outra maneira de tocar em Jesus Cristo, é só através da nossa fé. Aí você vai falar: como que eu vou ter fé? Vai lendo a palavra, vai ouvindo a palavra, você vai vendo tudo que Jesus operou. Ele não mudou de maneira nenhuma. Da mesma maneira que esse povo tocou nele, que está registrado, porque tocaram diferente. Está registrado aqui porque houve um toque diferente. Quando se toca pela fé, é diferenciado. E Jairo, quando ele chegou, por que está registrada essa passagem aqui? Porque ele prostrou ao pé de Jesus. Ele também ali tocou com fé. Entra, vai na minha casa, mestre. Eu lhe suplico. A minha filha está morrendo. Isso é fé. E eu vou te dizer, ainda que a nossa fé seja tão pequenininha, é muito pequena. Não é nem como um grão de mostarda, é muito pequena. Mas quando há uma necessidade, flui. Ela flui. E a gente consegue tocar. Né? Então nós vamos ver que chegou, não incomoda mais, agora sua filha já morreu. Não precisa mais agora incomodar o mestre. Não vai precisar dele na sua casa, porque ela está morta. Olha o que Jesus diz. Mas Jesus, ouvindo, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Está vendo? Não temas, porque tem medos, porque deixa o medo tomar conta da sua vida, porque muitas vezes o medo fala mais forte. Nós, seres humanos, temos isso. Muitas vezes o medo fala: vai morrer mesmo, isso não tem jeito, isso não tem coisa. Então influi, vem um medo tão grande. Mas o Senhor diz: não temas. E se você ler a palavra do Senhor, você vai ver, muitas vezes, não sei quantas vezes, tem escrito na Bíblia: não temas. Não precisa ter medo. Porque esse medo tem te assustado. Porque tem vivido tão oprimido. Porque tem essa opressão tão grande. A dor muitas vezes, irmão, ela está na alma. Ela está lá no fundão da nossa alma. Esse pai estava com a alma partida. Ele estava com a dor tão grande. Eu sei qual é a dor que esse pai estava sentindo. Porque eu senti essa dor. Só aquele que sentiu sabe qual é a dor quando alguém chega e fala: sua filha está morta. É uma dor, irmão, que ninguém queira sentir. Mas Jesus estava ali do lado dele dizendo: não temas, crê somente, porque ela está salva. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus, irmão. E nós vamos ver aqui Jesus dizendo para ele: não precisa ter medo. E essas palavras que Jesus disse para já está dizendo para mim e para você. Quantas vezes nós sentimos medo? Nem uma nem duas. Na nossa trajetória aqui na face da terra, quantas vezes nós sentimos medo? O medo às vezes é tão grande que nos assombra, né? O medo às vezes faz nós, muitas vezes, ficar estagnado. Mas não podemos deixar o medo impedir de crermos na palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela vai no fundo, onde nada vai. Ela vai lá no profundo, entre a alma e o espírito. E ela age. Porque é palavra de Deus, não é do homem. Viu? E nós vamos ver o Senhor falando para ele, não temas. E ele já disse isso para mim muitas vezes, tenho certeza que para você também. Quantas vezes o medo é tão grande. E parece que acabou o nosso chão, acabou tudo para nós. Mas o Senhor quantas vezes vem no manso e suave falando, não precisa ter medo. Eu estou aqui para te ajudar. E a ajuda de Deus, irmão, ela não vem antecipada, ela não vem atrasada, mas a ajuda de Deus, ela chega no momento exato, no momento certo de Deus. A ajuda dele chega na nossa vida. E nós vamos ver, tendo Jesus dito isso para ele, eu acho muito bonito, quando Jesus ia lá, ia entrar naquela casa, para fazer a obra, um milagre, que ninguém podia fazer. Mas Jesus diz, olha, ela está salva. Por que, irmão, que Jesus diz sempre isso? Porque o mais importante, irmão, do que a cura do nosso corpo, é a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Porque o que adianta, suponhamos, Jesus cura um câncer, a pessoa é curada daquele câncer, mas a pessoa sai, depois que ele está curado, ele vira até as costas para Jesus, esquece que foi Jesus que o curou, né? Vira até as costas. O que adiantou aquela cura para aquela pessoa? Em tempo determinado, aquela pessoa vai sair desse mundo. Ninguém está aqui de semente. Quem nasceu vai morrer. Então, em determinado mundo, ela vai passar desse mundo para o outro. O que adiantou ele ser curado? Mesmo que ele viva mais 60 anos. Mas ele vai passar daqui para o mundo espiritual sem salvação. E Jesus veio para nos dar salvação. Ele veio para salvar o mundo que estava perdido, né? Porque ele fala primeiro, ela está salva. Se você recebeu a salvação e a cura, amém. Você vai morrer um dia, mas quando você partir desse mundo, você vai encontrar com Jesus na glória, né? É por isso que ele dá um ênfase muito grande à salvação, né? Nós não devemos ficar enrolados com as coisas desse mundo, de maneira nenhuma. Enroladas, tem pessoas que ele conhece a palavra de Deus, ele conhece muito bem a palavra de Deus, mas ele está às vezes enrolado com as coisas aqui desse mundo. E ele vai ficando enrolado, até que um dia chega a hora, o dia dele partir. E se ele partir sem Jesus, está perdido. Não me importa se ele foi um obreiro, se ele foi um pastor, se ele foi uma pastora, o que ele foi. Nós temos que continuar na fé. Continuar com essa esperança no nosso coração. Sempre com essa firmeza. Aconteça o que acontecer, Jesus, eu estou aqui na tua presença. Eu não sirvo Jesus pelo que ele faz para mim. Porque se eu servisse Jesus pelo que ele faz, eu não estaria na presença de Jesus. Porque até pastor já disse para mim, larga seu Deus. Porque o que adianta você estar com esse Deus e está acontecendo tudo isso que acontece na sua vida? E eu disse para a pessoa, eu não sirvo Jesus pelo que ele faz, mas eu sirvo Jesus pelo que ele é. Ele é o meu Salvador. Ele é aquele que me libertou, aquele que me salvou. Então, eu sempre falei isso, aconteça o que acontecer, Jesus, segura na minha mão, não deixa eu escapar de um lado para outro de maneira nenhuma. Mas eu quero ir até o fim.
Porque é no final que ganha a vitória. É no final que vamos receber o troféu. Não é andando 50 anos. Não é pregando 30, 40 anos a palavra de Deus. Mas é ir até o fim. E nós vamos ver Jesus tendo chegado a casa. A ninguém ele permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago, a mãe e o pai da menina. E todos ali estavam chorando e pranteando. Mas ele disse: não chores. Ela não está morta, ela dorme. E quando Jesus disse isso, o povo que estava ali, estava vendo a menina morta já há muitas horas, algumas horas ali. O povo começou a rir dele, porque sabia que a menina está morta. Gente, muitas pessoas às vezes falaram: não quer servir Jesus, não. Aí o povo vai rir de mim, aí meu colega vai rir de mim, né? Ah, meus familiares vão rir, vão se afastar de mim. Olha, gente, antes de rir de você e de mim, eles riram de Jesus. E nem, nós vamos ver que nem Jesus passou por tudo aquilo que nós, seres humanos, mais do que nós podemos passar. E Jesus nunca, ele sempre mostrou para nós ali, que verdadeiramente você e eu devemos olhar para ele. Porque quando olha para ele, não cai. Quando olha para ele, não desmorona, viu? Não tem o que venha na sua vida que você vai cair. E eles riram ali. Porque aqueles que riram, não sabiam que quem estava entrando naquela casa é o dono da vida. É aquele que tinha poder de restituir a vida daquela menina. E nós vamos ver que ele mandou aquela menina levantar e devolveu a menina com vida. E disse para os pais dela: pode dar alguma coisa para ela comer. Quer dizer, ela já está viva novamente. Só vivo come. Morto não vai comer. Então ele mandou dar comida para a menina, porque a menina já tinha ressuscitado, né? E esse Jesus, irmãos, ele está conosco aqui nessa noite. Ele não mudou. A palavra de Deus diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Viu? Não perca a sua oportunidade nessa noite de tocar nas vestes de Jesus Cristo. Toque pela fé. Viu? Não deixa a vergonha nem o medo. A gente vê que muitas vezes chega na presença de Jesus, às vezes, o inimigo põe uma timidez na gente, que muitas vezes a gente tem até medo de abrir a boca, né? Tem medo de abrir a boca, tem medo de vergonha, até de chorar. Mas o povo aí no campo de futebol, grita, chora, morre, um mata o outro, chora, faz o maior escasez, e eles não têm vergonha não, ali é tudo vão, ali é tudo perdido. Chorar na presença de Jesus, irmão, ele vem, ele enxuga as nossas lágrimas. E só ele tem esse poder, que ele diz na palavra dele. Lá em Apocalipse ele diz que vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Eu já chorei demais na vida. Eu sei que ainda vou chorar muito, porque eu estou viva. Enquanto você está vivo, você chora, mas já chorei muito na minha vida. Mas eu sei que um dia o meu Jesus vai enxugar as minhas lágrimas. Eu não vou mais chorar. A alegria vai reinar na minha vida e no meu coração. Eu creio, porque eu creio na palavra de Deus. Pode passar os céus e a terra, mas essa palavra não passa. Vai cumprir o que Jesus diz na sua palavra. E nós vemos, irmãos, na palavra de Deus, sobre o nosso tema. Deus faz milagre com propósito, né? E nessa parte aqui, nós vamos ver, irmãos, que é a cura de um cego de nascença. Nós vamos ver aqui. E diz assim, ó: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego?
E respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É a passagem do nosso tema. E nós vamos ver aqui que estava ali um cego. E a palavra de Deus mostra claramente que ele havia sido gerado cego. Ele nasceu cego, né? Era de nascença. Mas o povo estava dizendo aqui: quem pecou? Foi ele ou foi o pai? Porque o ser humano tem muito disso, né? O ser humano, ele quer julgar tudo. Tudo que ele vê, ele quer julgar. Ah, o pai dele pecou, ou a mãe dele estava em pecado. Por que uma criança tão pequena nasce desse jeito, né? Às vezes a gente vê tão deformado e muita gente fala: mas por que nasce? Ou por que Deus permite que nasça uma criança, às vezes, desse jeito, né? Então eles estavam ali, obrigada, irmã. Eles estavam ali dizendo que quem pecou foi para que aquela criança tivesse, que aquele homem tivesse cego. E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Há muitas coisas, irmãos, que acontecem nas nossas vidas, que é para que a glória de Deus se manifeste e Ele faça um milagre nas nossas vidas, para que nós possamos contar aquele milagre, para que outras pessoas possam vir, acreditar e vir para os pés de Jesus Cristo. Mas nós vamos ver aqui, irmão, no primeiro capítulo, caminhando Jesus, ele viu um homem. Jesus, quando olha para mim e para você, ele vê o nosso ser, vamos dizer, homem ou mulher, vamos dizer, homem entre homem e mulher, tudo, né? Ele vê o ser humano que nós somos, viu? Nós olhamos para as pessoas, às vezes nós olhamos dessa maneira: ah, esse tem jeito para ele não, tá? Tem solução para esse aí não. Nós já olhando, julgando aquela pessoa. Olha para um outro e diz assim: esse outro aí tem jeito não, né? Tá muito doente, vai morrer. Não tem jeito, vai morrer. Nós sempre olhamos com nossos olhos humanos, mas Jesus, ele olha para nós, ele vê o ser humano que você é e que eu sou, porque Jesus, ele quer nos salvar. Ele não quer te condenar. O que você faz, ele não olha para você e fala: olha, esse é um pinguço, vive lá no bar da esquina, vive de barzinho em barzinho, fazendo isso e fazendo aquilo. Ele não olha assim. Ele olha para te salvar. Ele vê o ser humano, a carência que você tem dentro do seu coração, aquilo que você está precisando. Ele olha dentro do seu ser humano. Aleluia. Ele olha para você, ele vê o gemido da tua alma ali. Muitas pessoas às vezes olham, julgam você, fala tanta coisa que às vezes a gente não deve falar, e fala tanta coisa, machuca muito as pessoas às vezes. Ai, essa pessoa entrou nesse relacionamento aí, ai, ele tem que largar dela, ou ela tem que largar dele. Nada, Jesus olha e fala: eu vou entrar aí e vou fazer uma obra para que esse povo possa ver que eu sou Deus. Às vezes nós fazemos, não tem jeito para esse. Mas Jesus, ele olha e ele vê você, o seu sofrimento, ele tem misericórdia. Nossa, o ser humano não tem misericórdia. O ser humano fala em amor, fala em muita coisa, mas ele não tem misericórdia. Jesus é misericordioso. E ele olha, ele tem misericórdia. E ele olha justamente dizendo: agora é o momento exato de abrir o seu coração. Não deixa as coisas que você faz impedir você de receber a salvação de Jesus Cristo. Ele diz: vem como você está.
ninguém da maneira que você está. Jesus não condena ninguém. Nós condenamos, nós falamos muita coisa, mas Jesus não. Ele está te olhando, Ele está falando hoje dentro do teu coração. Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele está falando: move, aquebranta o teu coração, porque eu quero entrar e quero fazer uma obra e mostrar para esse povo que eu faço. Ele trouxe você aqui hoje para isso. Ele te trouxe porque Ele quer entrar dentro da tua casa, dentro do teu lar. Só Ele sabe aquilo que passa na vida nossa. Só Ele sabe aquilo que passa na vida de cada um de nós. E Ele quer entrar e fazer uma obra. Não permita que essas coisas das trevas, essas coisas aqui de baixo, vai ficar tudo por aqui. Você e eu não vamos levar nada. Vai ficar tudo aqui embaixo mesmo. Não permita, não se amarre nas coisas que estão aqui embaixo. Creia somente. Ele diz: crê somente, porque vou eu entrar em tua casa e vou fazer uma obra. Mas para isso, irmão, é preciso crer. Jesus, Ele não veio para salvar meia dúzia de pessoas. Não, Ele veio para salvar o mundo inteiro. Ele não faz acepção. Ele não vê se você é preto, se você é amarelo, se você é azul, vermelho. Ele não olha para isso não. Mas muitas vezes Deus permite alguma coisa na nossa vida que é para nos salvar. Porque se não tiver algum embaraço, se não tiver alguma coisa na nossa vida, provavelmente nós vamos fazer isso. Irmãos, eu não cheguei até Jesus porque o amor, falar assim: eu cheguei por amor. De jeito nenhum. Não vim para Jesus por amor. Eu vim pela dor. A dor era tão grande, a dor era muito grande, e eu vim para Jesus porque se Ele não me ajudasse, eu não ia conseguir levar a dor que estava no meu coração. Eu vim para Jesus foi pela dor. Mas eu vou te dizer, não me arrependo um só momento. Eu digo glória a Deus porque eu cheguei até Jesus. Porque se eu não tivesse chegado até Jesus, eu estaria sendo uma pessoa dominada por muito tipo de doença. Porque a dor, quando ela é muito grande, ela às vezes atrai doença, ela traz alguma coisa para a vida da gente que não é bom. Eu estaria aí tendo que me encharcar de remédio, ou estaria louca. Estaria aí num hospício. Mas graças a Deus que eu cheguei até Jesus Cristo. E devagarzinho Jesus Cristo foi me ensinando, foi passando comigo. Não passei sozinho. Tudo que passei, Jesus estava ali junto comigo. É isso que eu te digo, gente. Jesus é o verdadeiro amigo. Mãe, pai, marido. Muitas pessoas não estão às vezes naquela hora exata junto com você. Mas Jesus está ali, irmão. Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode estar fazendo o que tiver. Jesus está ali. Ele passa. Se passares pelo fogo, eu passo junto contigo. E com Ele nós passamos, irmãos. Não somos super-homens de maneira nenhuma, nem super-mulheres. Mas com Jesus na nossa vida, nós conseguimos ultrapassar os fogos, os furacões, os terremotos, os tsunamis que vêm nos engolir. Mas com Jesus nós conseguimos passar tudo isso. E eu já estou atrasada no horário, mas eu quero dizer para você nessa noite: Jesus te trouxe aqui não para tocar. O ser humano, o que ele faz? Ele toca o dedo na ferida da gente. Tá doendo, ele toca o dedo. Tem coisa que dói muito, né? Mas o ser humano, às vezes, muita gente gosta de tocar o dedo na nossa ferida. Jesus não. Jesus, irmão, Ele diz apenas para você o que você quer, o
que você precisa que eu faça para você nessa noite? E ele disse: olha, não tenha medo, crê somente, só crê, e ele vai agir e trabalhar na sua vida. Ministério Monoteísta. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.